Bom, então vamos agora para algoritmos inteligentes voltados para máxima, extração e aproveitamento do RT, difusor e moenda. Bruno Moraes de Oliveira é o filho de quem? Do Douglas. Esse é o Douglinha. Esse é neto, né? Porque tem o Bruno, filho, depois tem o neto. Ele é engenheiro químico, sênior, desenvolvedor de aplicação da Soteica, Paraná, categoria. Obrigado, Gilmar. Bom dia a todos novamente. Verdade. Só para não perder a piada, né? Já que o chefe não está aí, é bom a gente brincar, né? Eu trouxe um engenheiro que tem cabelo ainda, né? Já que ele não veio aí, é bom. Está filmado, né? Pode ser que ele veja um dia, espero que não. Mas, enfim, meu nome é Bruno, para quem não esteve aqui ontem presente, eu sou engenheiro químico da Soteica, sou desenvolvedor do SPA e especialista na aplicação. Como a gente está com um tempinho um pouquinho mais curto, coffee break e tudo mais, eu vou tentar passar, e também muitas pessoas já viram ontem, passar um pouco mais rápido sobre a Soteica, o SPA, e focar um pouquinho na parte de extração e moenda. Sobre a Soteica, eu comentei ontem isso aqui, hoje, nos últimos 5 anos, aí, a gente tem visto muito falar sobre indústria 4.0, semana passada, por acaso, eu estava na minha casa lá, estava passando na TV, no Jornal do Almoço, falando sobre isso, para as pessoas em geral, ou seja, é uma coisa que já está saindo do dia a dia dos congressos técnicos, indo para, enfim, para uma série de aplicações, e a Soteica, ela surgiu bem antes desse termo ser cunhado, lá em 87, antes de eu ter nascido, com o objetivo de trabalhar com simulação e otimização de processos industriais. Aí lá inicialmente começou no setor petroquímico, a gente tinha um trabalho muito forte com a Petrobras, e lá por volta de 2010 o Douglas estava fazendo o doutorado dele e ele trouxe essa tecnologia de otimização para o setor cicloenergético, eu vou comentar depois na sequência, e eu tive a felicidade de participar do início desse processo, ainda como estagiário na época. Na época era eu, Douglas, por isso que o Gilmar brinca, e o Gilmar me conheceu lá no começo. Era eu, Douglas, e mais um rapaz que atendia as usinas. Inclusive, os primeiros clientes foi o próprio Flávio, que estava aqui, e o Gilmar, aqui no estado de São Paulo. E hoje a gente já tem uma equipe de mais de 10 engenheiros. Como eu comentei ontem, aqui a gente foca muito em ter não só entregar o software para vocês. O software tem várias tecnologias surgindo aí, várias empresas, o nosso objetivo é entregar o software e, de certa maneira, uma experiência, porque a gente sabe que cada usina, por mais parecida que seja, tem as suas particularidades. Então, o objetivo é entregar um software adequado para cada um de vocês. E a tecnologia do SPA é uma tecnologia própria nossa, que a gente desenvolveu e vem desenvolvendo ao longo dos anos, em conjunto com os nossos clientes e com as sugestões que eles vêm dando para nós. Aqui um pouco do nosso histórico, como eu havia comentado, isso surgiu lá em 2009, o conceito do SPA, ainda numa interface mais básica, mais simples, lá no Grupo Açúcar. Eu não comentei anteriormente, mas a gente é lá do Paraná, lá de Maringá, e depois, na sequência, a gente teve um processo de desenvolvimento de uma ferramenta mais parecida com aquela que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, e a gente vem consolidando ela no mercado aí nos últimos 10 anos. Felizmente, a gente tem conseguido entrar cada vez mais em grandes usinas, aqui na região de Ribeirão Preto, em outros mercados, em outras localidades também. E até, de certa maneira, nos últimos anos, acabar voltando para onde a gente estava anteriormente, que seria o setor petroquímico, outras agroindústrias, como suco de laranja, biomassa, entre outras. Aqui um pouco da nossa área de atuação. Hoje nós temos mais de 100 clientes, 93 usinas e alguns outros mercados também, tanto no Centro-Sul aqui do Brasil, quanto na América Central, na América do Sul e na região Nordeste do Brasil. E falando um pouco sobre a tecnologia, ontem eu já havia comentado isso, mas o desejo do SPL surgiu de tentar responder essa pergunta aqui. De novo, para quem ontem não esteve aqui, acho que o Flávio estava aqui, ele acabou de mostrar isso, o pessoal das outras usinas, das outras palestras também, consultores. Vocês têm o conhecimento da usina na mão de vocês. O que faltava, que a gente via lá no começo, quando a gente colocou o SPA, numa primeira versão, é que faltava isso ser aplicado na prática, efetivamente no processo, 24 horas por dia. Então o SPA surgiu com o objetivo de pegar esse balanço de massa e energia. Na época, lá, 10, 15 anos atrás, isso ainda ficava muito planilhado, ficava muito fora do dia a dia da usina, trazer isso para o dia a dia mesmo, para o tempo real, vamos dizer assim, ler as informações do processo, fechar o balanço de massa e energia,
E, além de fechar o balanço de massa e energia, ter atuação no processo diretamente, para atender as demandas que vocês têm, os contratos, os objetivos, as estratégias, fazer com que o sistema pudesse fazer isso também. E aí, desde 2010, a gente vem focando em fazer colocar no sistema, e aqui vem toda a parceria que a gente tem tido com os nossos clientes, de cada vez mais ir agregando questões que vêm da usina 4.0. A gente vai falar até hoje, mais do que ontem. A questão aqui, eu vou mostrar na sequência, que é uma questão importante de ver informações de outras bases de dados, não somente do processo em si, do que está acontecendo ali, mas também antecipar algumas ações devido à matéria-prima, à quantidade de cana que está entrando na usina, e já fazer algumas atuações antecipativas no processo. Pensar a tomada de decisão de maneira globalizada, ou seja, não pensar setor por setor. Às vezes acaba isso acontecendo, em algumas usinas já acabei vendo isso acontecer, infelizmente, de um setor, por ser mais confortável, ou por objetivos que ele tem lá, pensar no setor dele em detrimento de outro, em relação ao consumo de vapor, entre outras coisas. PDCA online, que ontem o Gustavo aqui, que estava, comentou um pouco, e até agora o Renan falou na apresentação dele, que é a gente tentar trazer para a nossa ferramenta coisas que ajudem vocês na gestão da usina de vocês, como alarmes, gráficos, relatórios, que vocês tenham isso disponível para vocês. E, por fim, utilizar também, obviamente, como é um balanço de massa, né, então, utilizar algumas informações analíticas também que são importantes para fazer o fechamento desse balanço de massa. Bom, aqui está o desenho 3D da ferramenta. Todo projeto nosso que a gente implementa vai ter, por trás dela, rodando num servidor, uma planta de vocês, com o balanço dela, os principais equipamentos, moendas, caldeiras, tratamento de caldo, fermentação e tudo mais. A gente vai, ao longo desse processo, coletar os dados da planta física e fazer essas coletas em tempo real, tanto de bases de dados analíticas quanto do processo. Aí, juntamente com a equipe da usina, e aí vem a questão de a gente ser uma equipe também formada por engenheiros químicos para tentar entender as demandas de você e colocar isso, traduzir isso para o nosso sistema, as demandas de contrato, demandas que vocês têm. Depois disso vem a etapa de simulação, otimização, que a gente vai fazer esse balanço rodar e deixar executando na planta. E o sistema vai, por meio dos cálculos que ele realiza, fazer a recomendação do ponto ótimo. E aí vem dois caminhos que a gente pode seguir. O laço aberto, que seria toda a parte de relatórios que tem dentro da ferramenta, ou aquela pergunta que eu coloquei inicialmente, ele definir automaticamente os set points do processo produtivo. Aqui ontem eu comentei sobre isso, pessoal, e novamente, acho que na parte de extração isso também é importante. Qual que é a diferença do software de otimização, que é o SPA, que é um RTO que a gente fala, como ele coleta dados em tempo real, a gente chama que ele é de Real Time Optimization, ou software de otimização em tempo real, para um controle. O controle convencional ele tem como objetivo buscar um PID, vamos dizer assim, de maneira geral, é um controle reativo que ele busca um determinado set point, manipulando uma variável, e, consequentemente, se ele não estiver bem sintonizado, ele vai ter um ruído, um overshoot grande em relação àquele set point. Um controle bem sintonizado, outras estratégias de controle, tem como objetivo reduzir esse ruído que você tem naquela variável. O SPA ele atua sobre a camada de controle da planta e ele vai definir os set points, conforme a necessidade, com o objetivo de fazer esse degrau aqui, vamos dizer assim. Supondo aqui que fosse, por exemplo, uma exportação, pensando no mesmo cenário que eu falei ontem, buscar atingir aquele máximo limite operacional, que, obviamente, o operador não tem como fazer isso todo momento, 24 horas por dia, ele tem N outras demandas a serem feitas, por mais que ele tente, ele seja capacitado, e, ao mesmo tempo, também, quando fazer essas atuações, ser atuações breves, não bruscas, para evitar que você tenha, ou atenuar as oscilações que você tenha no processo produtivo. E aqui, eu sintetizei um pouco essa parte, para a gente falar um pouquinho mais da parte da moenda. Aqui existe uma série de gamas de produtos, entre aspas, que a gente tem dentro do SPA, que a gente pode implementar na usina de vocês. E, bom, ontem eu falei da parte de baixo aqui, né, do slide, da parte de caldeira, de controle de carga de geradores, e agora eu vou falar da parte de cima ali, um pouquinho, que seria a parte de embebição e extração da moenda. Falando um pouquinho aqui, então, dessa questão de embebição e rotação. O que a gente tem, assim, tem uma leque de oportunidades aqui, a gente selecionou algumas específicas.
para vocês, de uma maneira geral, assim, como funciona o modelo do SPA na parte de moenda. A gente, primeiramente, obviamente, tem que saber uma estimativa de quanto vocês estão moendo na usina de vocês. Isso aqui já vem aquela questão de a gente ter uma equipe... A gente não entrega só o software para você, a gente entrega também toda uma parte de consultoria para a gente entender as demandas de vocês. Por exemplo, existem clientes nossos que já têm uma triangulação de moenda bem feita, já tem esse cálculo pronto e a gente pode utilizar desse cálculo. Tem outros clientes que a gente vai ter que utilizar, traduzir essa triangulação que ele tem para o nosso sistema e, eventualmente, durante a safra, com o desgaste da moenda, com ajustes que você vai fazendo, a gente vai adequando essa curva, vamos dizer assim, de moagem ao longo do tempo, coletando dados de entrada de cana, por exemplo, de novo, vem aquela questão de ver dados que também vêm da matéria-prima, da entrada de cana da usina, rotação e fibra para ir ajustando essa curva. E junto com os dados analíticos de pó, fibra, entre outras informações, a gente vai definir, juntamente com a usina, alvos de extração, entre outros desejos, outras necessidades da usina, para que o sistema possa, então, com esses dados de moagem, com os dados de qualidade, definir qual que seria a imbebição por cento fibra ideal naquele determinado momento, e então atuar na vazão de imbebição em tempo real. Aqui um disclaimer que eu gosto de falar aqui, que a atuação na vazão da imbebição, ou qualquer outro set point do SPA, é uma atuação gradual. A gente sabe, obviamente, que não é só a imbebição que vai fazer sua extração ser boa, né? Moenda é um processo volumétrico, vamos dizer assim, né? Então tem uma série de outros fatores que afetam nesse processo. E o objetivo aqui é, por exemplo, fazer atuações graduais, uma questão até que eu estava conversando ontem com o Max ali, à tarde, que eventualmente você pegar, por exemplo, uma fibra do PCTS, uma PC da cana do PCTS, uma entrada de cana para outra, você pode ter uma variação muito grande. Então o objetivo aqui é você pegar essa tendência e não pegar os dados pontualmente, mas pegar uma representação da fibra que está passando na moenda, da PC da cana que está passando na moenda, e colocar aqui no nosso sistema para que ele possa atuar. Acho que deu uma travadinha aqui. Beleza. Agora, com relação ao NIR, que é uma questão que nos últimos anos aí o pessoal tem tido muito interesse, tem muitos clientes nossos que tinham... No passado, quando a gente começou com o SPA, o pessoal não tinha ainda muito a questão do NIR nas usinas, e que nos últimos anos o pessoal tem cada vez... Já tinha um SPA antes, está colocando o NIR, ou tem interesse, enfim. O SPA ele pode funcionar tanto sem o NIR, a gente não vê grandes diferenças nisso, com o NIR, sem o NIR, dá para utilizar sem o NIR também. E a questão do NIR, uma questão que a gente acha importante, e de novo, eu estava até comentando também isso ontem lá com o Max, que é a questão de você não olhar, da mesma forma que você olha as análises, não olhar de forma pontual, não olhar o NIR de maneira pontual, e sim a tendência que ele está te indicando, ou seja, olhar o NIR, ver a tendência que ele está te indicando em termos de fibra, de pó, de qualidade da matéria-prima ali, para que aí sim você tome atuações graduais para ir ajustando a imbebição. Vou dar um exemplo aqui até um pouco mais prático, vamos dizer assim, que até o Gustavo, que estava aqui ontem, ele já comentou, que é a questão do NIR utilizado para calcular a extração instantânea. Lá na Pitangueiras, que ele comentou ontem, então estou confortável para dizer isso para vocês, eles têm um NIR na entrada e na saída da moenda, como ele disse ontem, e lá a gente consegue, então, por meio disso, vendo a tendência de como está evoluindo essa extração ao longo do tempo, de novo, pensando em uma tendência ao longo do tempo para fazer atuação, e avaliando e tomando decisões. Por exemplo, em um determinado período de tempo, minha extração está evoluindo no sentido de aumentar, então eu tenho talvez uma oportunidade, a depender da minha fibra, de reduzir um pouquinho ali, de novo, é tudo gradual, 1 a 2 metros cúbicos, por exemplo, de imbebição. Isso significa, pensando no balanço global, e a gente até fez uma tela personalizada para eles lá, com base nos cálculos do SPA, e uma economia de vapor de determinada quantidade de toneladas, que significa lá na frente, tanto financeiramente, em economia de bagaço, ou então em cogeração, no gerador de condensação que eles têm, que ele falou aqui ontem. Enfim, a gente tem todo um balanço térmico e financeiro, vamos dizer assim, que a gente coloca para ele poder fazer simulações, fazer análises e tomar ações do SPA em cima desse processo. E, obviamente, eu gosto de fazer esse disclaimer porque eu acho que é importante, assim, sempre atuações pequenas e também sempre lembrando que existem várias questões que também influenciam na emissão, como o Flávio pontuou ali na apresentação dele. Bom, aqui outro cenário, pessoal, aqui a gente está falando mais da parte de água de imbebição, de controle de imbebição de moenda por parte do SPA.
Aqui é um outro sistema, e eu fiquei até meio... infelizmente, eu não tenho ido muito às usinas ultimamente. Eu pego 1 ou 2 usinas por ano para implementar os projetos. Como eu sou desenvolvedor, eu fico muito em Maringá. E eu fiquei preocupado, porque faz tempo que eu não vou na Vertente, eu nem sabia que eles tinham algo parecido com isso. E eu fico feliz, inclusive, que é um laço de rotação que a gente vem implementando nos clientes também, que a gente define o mínimo e o máximo de rotação dos ternos intermediários. Geralmente o PID, do controle de nível dos ternos intermediários, ele tem um range mínimo e máximo de atuação. O objetivo aqui é atuar nesse mínimo e máximo, pensando no balanço de massa de bagaço do conjunto da moenda. Em tese, se você tem, obviamente, depende de como é feito da sua moenda, como ela é construída. Em tese, se você tem uma rotação no primeiro terno de tanto, mais ou menos você tem que estar mantendo, para manter o balanço, você tem que manter equalizado ao longo de todo o terno. Então, o objetivo da SPA é olhar esse balanço equalizado, tentar equalizar esse balanço de bagaço no conjunto, para tentar manter, e aí vem aquela questão da reatividade do PID. O PID, às vezes, ele é reativo, ele vê que o nível do terno está subindo, ele vai lá e acelera rapidamente, e, eventualmente, acaba deixando o terno sem bagaço e fica muito tempo rodando, entre aspas, né, vazio, com 0% de nível no terno. O objetivo do SPA é ir estreitando, vamos dizer assim, essa faixa, para manter o terno com certo nível de nível, para ajudar o PID, aliás, a manter um determinado nível, nesse controle, e também, de certa maneira, ajudar um pouco também no processo do deslocamento do nível do terno para manter ele fazendo um deslocamento adequado. É um ganho secundário que tem aí nesse sistema. E aqui uma implementação desse laço nos ternos intermediários. Só um detalhe, tá? Ele é do segundo para ele faz o ajuste desse mínimo e máximo dos ternos intermediários e não do primeiro terno, da puxada. E aí, aqui, sem o SPA, ele tinha muitos picos de rotação máxima na moenda. Era uma moenda, inclusive, a vapor, ou seja, consequentemente, você vai ter uma oscilação do vapor lá na frente. Com a SPA na fase de teste, inicialmente, a gente já verificou uma redução da oscilação desses máximos nos ternos terceiro e quarto aqui. E depois a gente fez um afinamento junto com esse cliente aqui para ir fazendo com que houvesse ainda menos... reduzindo aquela janela, vamos dizer assim, para fazer com que o terno trabalhasse bem e conseguisse fazer com que ele fizesse isso aqui. Ó. Isso aqui é um gráfico em que você observa que o PID, por ser reativo, ele vai ver que o terno está subindo, ele acelera e acaba deixando vários momentos com o terno rodando com pouco colchão de bagaço nele. E aqui o objetivo é tentar manter um colchão de bagaço mais adequado ali para o terno. E, bom, pessoal, para finalizar aqui, isso aqui é um exemplo de controle nos ternos intermediários. E aqui tem um outro cenário até mais recente, que a gente tem trabalhado aí com o cliente. Infelizmente, ainda não posso trazer muitas informações, a gente está no processo, mas já tem tido resultados positivos com ele. Que é um cenário que a gente está vendo aquela questão lá de antecipações de ações da matéria-prima, que eu comentei anteriormente. O objetivo aqui a gente fazer leitura de caminhões em pátio da usina, tanto pátio interno, ou seja, de caminhões que já entraram dentro da usina efetivamente, quanto o pátio que eles chamam de externo, ou seja, caminhões que estão próximos da usina ali, ou seja, já estão na evidência de serem moídos, e a gente faz o cálculo, então, de quantidade de caminhões que estão nesse pátio, e baseado na moagem que a usina vem tendo, que o SPA vai calculando, a gente consegue determinar a autonomia, ou seja, supondo que o pátio da usina tenha 1.000 toneladas, só para exemplificar aqui, e a moagem média das 2 últimas horas fosse 500 toneladas, ou seja, eu tenho aproximadamente 2 horas ali de pátio. O objetivo aqui, com isso, determinando essa autonomia de pátio que você tem, é a própria usina, a equipe de gestão, por meio de pensar isso de maneira estratégica para tentar manter uma quantidade de pátio que seja mais adequado para ela. Por exemplo, aqui nessa situação exemplificada aqui, em tempo real, estava com 15 minutos aproximadamente de pátio, sendo que a meta dele era manter mais ou menos 30 minutos, 35 ali. Então o SPA tem controle na rotação da moenda e nas vazões do processo produtivo, e ele vai antecipando isso, segurando um pouco ali, obviamente, de novo, tudo muito gradual, no sentido de tentar adequar o pátio. E qual que é o principal objetivo disso nesse cliente particular? É evitar partidas e paradas. Esse cliente ele tinha muitos problemas na agrícola e, eventualmente, acaba rodando, vamos dizer assim, com a moenda no máximo, faltava cana, aí tinha que parar a usina por um tempo. E vocês sabem disso, quanto isso é problemático em termos de perdas, em
em termos de eficiência. Então, o objetivo aqui é tentar manter um estoque razoável ali, dentro do possível, obviamente, para tentar manter ali um mínimo de estoque para a usina poder operar sem essas partidas e paradas. Aqui, pessoal, como eu fiz ontem, a gente pegou uma média dos nossos projetos em usinas aqui em termos de ganhos de extração, em média um aumento de 0,05 a 0,15. Aí vocês podem me perguntar, pô, Bruno, mas 0,05 é muito pouco. Até um cliente recentemente que eu tive, ele não teve mais ou menos dessa ordem de grandeza o aumento na extração dele. Só que, por outro lado, esse cliente, por exemplo, ele teve uma redução de emissão por cento fibra, como tem sido na média dos projetos nossos aqui, ou seja, ele estava usando mais água do que ele precisava naquele momento na moenda. E como o SPA fica rodando 24 horas por dia, eventualmente em momentos que você não está necessitando daquela quantidade de água, seja porque a fibra mudou, entre outros fatores, ele vai lá e ajusta isso de forma que você tenha ganhos em eficiência térmica, entre outros, no processo. E também redução média aí de 0,5% a 1% na umidade. É isso, pessoal. Eu deixo aberto a perguntas. Só para finalizar aqui, eu queria agradecer o pessoal do Sinatube aí pelo convite. Eu, particularmente, gosto bastante de vir, nem é só pela apresentação. Felizmente, eu fico lá em Maringá, e lá em Maringá não tem tantas oportunidades como tem aqui em Ribeirão Preto de ver as pessoas, de ouvir as palestras, enfim. Então, para mim, eu acho muito legal, e para a gente também, na verdade, a gente aprende e vai colocando coisas também, agregando coisas no nosso sistema. E também outra questão aqui, para finalizar, além dos resultados, eu acho que o resultado financeiro é bacana, para a gente é importante, para vocês é importante, para vocês performarem o projeto, mas eu acho mais legal aqui, eu estava no banheiro ali, como eu falei, eu estou preocupado que eu não conheço mais as pessoas das usinas, é que a gente tem uma equipe lá e eu eventualmente não conheço as usinas, não conheço as pessoas, e eu encontrei o colega da Colombo ali e perguntei, pô, como é que está lá? Ele falou, não, cara, tá show de bola. Acho que para mim isso é o que importa, na verdade, mais até do que a questão financeira. É ver que vocês estão usando, que estão gostando, está performando, que está ajudando vocês, na verdade. Obrigado. Antes do café, uma pergunta? Uma pergunta lá. Bruno, bom dia. Parabéns pela apresentação. Minha pergunta é sobre o controle de nível de Donnelly. Eu queria saber se vocês indicam uma tecnologia diferente dos sensores capacitivos ou se tem êxito esse controle mesmo com esses sensores. Olha, tem sim. Realmente esse sensor, ele faz com que você tenha uma medição meio, entre aspas, falsa, né, vamos dizer assim, às vezes. Né, e às vezes o nível não está naquilo que realmente é para estar. Só que, assim, esse projeto aqui em particular, que a gente mostrou ali, era justamente com sensores capacitivos. Eu, particularmente, infelizmente, eu não sou da área de instrumentação, então eu não saberia te dizer qual a tecnologia mais adequada para você. Eu até posso ver, a gente tem uma base de dados de pessoas, de clientes que usam já esse laço, para te indicar alguma coisa mais interessante. Mas aquele primeiro lá, inclusive esse laço, ele foi feito, o primeiro deles foi lá atrás, na usina do Grupo Açúcar até. Inclusive a gente acabou roubando o rapaz que fez o laço, entre aspas, ajudou a gente na implementação e veio trabalhar conosco lá. Mas eu lembro que era assim os sensores. Excelente. Se tiver uma opção, né? Tá, eu vou procurar e te aviso. Tá bom. E te procuro. Depois até, inclusive, se me passa seu contato, que eu vejo lá na nossa base lá e te passo.